Olá, alunos! Aqui é a professora Regiane e hoje eu inicio esse vídeo para falar com vocês, mais uma vez, de um assunto de extrema importância para a língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre as regras de concordância verbal e concordância nominal. Nós vamos trabalhar a sintaxe de concordância. Neste vídeo, eu vou fixar com vocês a concordância verbal, para que o nosso vídeo não fique muito extenso. No próximo vídeo, eu voltarei falando sobre a concordância nominal. Mas antes de começar a falar sobre a concordância verbal, nós primeiramente vamos entender o que vem a ser a sintaxe. Então, primeiro, vocês precisam entender que a sintaxe, ela é uma parte da nossa gramática que é responsável, que trabalha com a organização, com o arranjo, com a combinação das palavras dentro da frase, dentro do enunciado linguístico. Então, essa parte da gramática, ela é responsável por estabelecer a relação entre as palavras. Então, quando a gente pensa na concordância verbal, na concordância nominal, nós precisamos entender que para que haja uma harmonia dentro de uma frase, para que haja um entendimento adequado de uma oração, precisa necessariamente tem que haver harmonia entre as palavras. Eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. As crianças estão animadas. Crianças animadas. Se nós analisarmos os elementos constituintes destas duas orações, destas duas frases, nós vamos perceber, por exemplo, que há uma combinação entre as palavras, ou seja, há uma concordância adequada entre os elementos da frase. O substantivo concorda, o verbo concorda com o substantivo, o artigo concorda com o substantivo, o adjetivo concorda com o substantivo, ou seja, os elementos estão organizados a fim de trabalhar a harmonia da frase. A concordância, nesta perspectiva, ela nada mais do que a correspondência entre os termos da oração. Então, neste íntere, nesta análise, é que vai surgir para a gente o que nós vamos entender a partir de agora de concordância verbal e de concordância nominal. Vocês vão entender que existem regras a serem seguidas, tanto para trabalhar a concordância verbal quanto a concordância nominal. A primeira concordância que nós vamos ver neste vídeo é a concordância verbal. Então, nós vamos entender o que é a concordância verbal. Vocês precisam entender, a princípio, que a concordância verbal nada mais é do que a concordância que gira em torno do verbo. O próprio nome já diz alguma coisa para a gente. Concordância verbal, vem de verbo. Então, nesse tipo de concordância, o verbo ele vai ser flexionado para concordar com o sujeito da oração. Então, o verbo ele vai trabalhar em concordância com o sujeito, tanto em pessoa quanto em número. Então, se o meu sujeito estiver na primeira pessoa, o meu verbo vai estar na primeira pessoa. Se o meu sujeito estiver na segunda pessoa, o meu verbo também deverá estar na segunda pessoa. Se for primeira do plural, ele vai estar na primeira do plural.
e assim por diante. Então, na concordância verbal, o verbo se flexiona para concordar com o sujeito a que ele se refere. Quando a gente pensa na concordância verbal, vocês vão ver ao longo deste vídeo agora que existem basicamente dois tipos de concordância. A concordância verbal com o sujeito simples e a concordância verbal com o sujeito composto. Eu vou explicar para vocês, a partir de agora, a concordância verbal com o sujeito simples. Mas antes, eu vou relembrar com vocês o que é o sujeito simples. Então, voltar lá na matéria para recordar o que é o sujeito simples. Então, se vocês voltarem um pouquinho na cabecinha de vocês, vocês vão lembrar que o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra importante dentro do enunciado. Essa palavra, muitas vezes, ela é representada por um nome ou por um pronome. Então, quando a gente pensa no sujeito simples, vou dar o exemplo aqui para vocês. Os alunos estudam muito. Quem estuda muito? Os alunos. Qual é a palavra mais importante desta oração? Alunos. Então, nesta oração, meu sujeito é simples, por quê? Porque ele possui apenas um núcleo. Se eu tivesse escrito os alunos e as alunas, eu teria duas palavras importantes dentro do meu sujeito, alunos e alunas. Então, nesta circunstância, eu teria o chamado sujeito composto. Então, alunos é uma palavra só. Então, eu estou diante de um sujeito simples. Então, a partir de agora, todas as regrinhas que eu passar para vocês, elas serão voltadas para as regras na qual o sujeito vai ser simples, ou seja, é aquele tipo de sujeito que possui apenas um núcleo. Então, vamos lá para a nossa primeira regra. A nossa primeira regra é a regra geral. Então, o que diz a regra geral? Se o meu sujeito for simples, o meu verbo, obrigatoriamente, ele deve concordar com o núcleo do sujeito simples, tanto em pessoa quanto em número. Então, vamos para o exemplo para que vocês possam entender. Nós resolveremos os problemas. Quem resolveremos os problemas? Nós. Primeira pessoa do plural. Então, o verbo, ele tem que também estar na primeira pessoa do plural, para concordar com o sujeito a qual ele se refere, a quem ele se refere. A revelação de novos casos de corrupção indignará o país. Quem indignará o país? A revelação de novos casos de corrupção. A revelação, terceira pessoa do singular. Então, meu verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. Então, meu verbo tem que ser flexionado na terceira pessoa. Por quê? Porque o meu sujeito está na terceira pessoa. Se o meu sujeito estivesse no plural, o meu verbo iria para o plural. Se o meu sujeito estivesse no singular, o meu verbo ficaria no singular. Então, a regra geral diz isso. O verbo, ele vai se flexionar para concordar com o sujeito a que se refere. Como a língua portuguesa ela é bastante complexa, nós vamos ver os casos especiais da concordância verbal com o sujeito simples. Então, sempre tem aquele caso especial, aquele caso que foge à regra, aquele caso diferente na língua portuguesa. E eu vou explicar para vocês agora
como que nós vamos trabalhar cada uma dessas situações. Então, vamos supor que eu tenha uma oração e nesta oração eu tenho um sujeito simples. E dentro do meu sujeito simples, dentro da minha expressão, dentro do meu sujeito, o meu sujeito tem a presença de uma expressão partitiva. Opa, o que é isso? Expressão partitiva é uma expressão que dá ideia para a gente de parte de alguma coisa. Por exemplo, parte de, grande parte de, a maior parte de, a maioria de, uma porção de, grande número de. Então, se no meu sujeito eu tiver esse tipo de expressão partitiva, seguida de uma palavra no singular ou uma palavra no plural, nós vamos ver como fica o meu verbo. Então, se eu tenho, por exemplo, a maior parte dos eleitores rejeita políticos desonestos. Se eu tenho a expressão partitiva seguida de uma palavra no plural, a maior parte, seguida de eleitores, que é uma palavra que está no plural, eu tenho duas opções de concordância. Ou eu posso manter o meu verbo no singular para fazer concordância com a expressão partitiva, ou eu posso manter o meu verbo no plural para que ele faça concordância com o substantivo que se encontra no plural. Então, se eu colocar rejeitam, ele está concordando com eleitores. Se eu coloco rejeita, ele está concordando com a maior parte. Entretanto, se eu tiver uma expressão partitiva seguida de um substantivo no singular, nesta conjuntura, obrigatoriamente meu verbo tem que ficar no singular, porque nesta situação, a palavra, o substantivo, também estará no singular. Então, o rejeita, ele poderia estar concordando com a maioria ou com a população. Entretanto, ele obrigatoriamente teria que ficar no singular. Então, a regra é simples. Expressão partitiva seguida de palavra no plural, duas opções de concordância. Expressão partitiva com verbo, com substantivo no singular, o verbo fica no singular. Próxima regra para a gente. Esta regra, ela diz respeito, a gente vê muita aluna errando nesta regrinha. Ela diz respeito a quando nós estamos fazendo uso do coletivo. Quando a gente pensa no coletivo, a gente pensa em várias coisas juntas. Se eu falo, por exemplo, para vocês assim, uma multidão, a gente pensa numa multidão, a gente pensa em várias pessoas, por exemplo. Então, as pessoas, elas fazem a concordância de forma equivocada. Porque esse tipo de concordância, ela segue a mesma regra que vocês acabaram de ver. Se eu estiver fazendo uso do coletivo sem um substantivo acompanhando, obrigatoriamente o meu verbo fica no singular. Entretanto, se eu estiver usando fazendo uso de um coletivo acompanhado de uma palavra no plural, aí sim eu tenho a opção de fazer a concordância ou no singular ou no plural. Então eu falo
A multidão gritava desesperadamente. A manada tomava todo o pasto. Verbo no singular. Agora, se eu tivesse escrito a multidão de torcedores, acompanhado de um substantivo, aí eu poderia colocar o meu verbo tanto no singular quanto no plural. Eu poderia dizer a multidão de torcedores gritava ou a multidão de torcedores gritavam. Eu posso concordar com torcedores ou eu posso concordar com multidão. Multidão é uma palavra no singular. Ela passa a ideia para nós de quantidade maior, de plural, ideia, mas é uma palavra que a princípio está no singular. E o verbo concorda com o substantivo. O verbo concorda com o sujeito da oração. Então, prestar atenção a essa regra para não equivocar. Outra regrinha de concordância verbal com sujeito simples é quando o meu sujeito tem expressão que indica quantidade aproximada. Opa, o que é essa quantidade aproximada? Cerca de, mais de, menos de, perto de. Então, lá no meu sujeito, eu tenho quantidade aproximada, seguida de numeral e de um substantivo. Então, como que vai fazer? Como que será a concordância nesta situação? Nesta situação, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Então, cerca de 1.000 pessoas. Qual que é o substantivo deste enunciado? Pessoas. Então, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde. Então, atleta estabeleceu. Então, prestar muita atenção nesta regra, porque ela é bem clara. Entretanto, se houver ideia de reciprocidade, o verbo vai para o plural. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso lá na frente, ideia de reciprocidade. Nem vou falar isso agora com vocês. Outra regrinha de concordância verbal com sujeito simples, Quando o meu sujeito é simples e eu tenho dentro do meu sujeito nomes de cidades, nomes de um modo geral, que são escritos exclusivamente no plural, como que deve ser feita a concordância? Nós temos que prestar muita atenção se esse nome está ou não está determinado dentro do enunciado, dentro da oração. Porque se esse nome não estiver determinado, por exemplo, por um artigo, o verbo fica no singular. Se este nome estiver determinado, por exemplo, por um artigo, o meu verbo obrigatoriamente vai para o plural. Então, Minas Gerais produz muito leite. Se eu tivesse escrito as Minas Gerais, obrigatoriamente o meu verbo teria que ir para o plural. As Minas Gerais produzem muito leite. Os Estados Unidos lançaram nova sonda espacial.
Se eu tivesse escrito apenas Estados Unidos, sem o os, Estados Unidos lançou. Então, se esses nomes que são escritos exclusivamente no plural estiverem sozinhos, seja no começo da oração, no meio da oração, sem estar determinado, o verbo fica no singular. Se eles estiverem determinados, o verbo vai para o plural para concordar com o termo determinativo. Então, prestar atenção também, porque é um caso particular da concordância verbal com o sujeito simples. A nossa próxima regrinha, ela diz respeito aos pronomes, mais precisamente sobre o pronome interrogativo, o pronome indefinido. Então, o que é um pronome interrogativo? Por exemplo, o pronome interrogativo qual, o pronome interrogativo quem, o pronome indefinido, é aquele pronome que eu não consigo definir quem praticou a ação expressa, algum, nenhum, alguém. Então, se o meu sujeito tem a presença de um pronome interrogativo ou de um pronome indefinido, seguidos de nós ou de vós, existe regrinha de concordância para eles. Vamos analisar. Se o pronome interrogativo ou o pronome indefinido estiver no singular, o verbo obrigatoriamente deverá ficar na terceira pessoa do singular. Então, qual de nós contará a verdade a ela? Agora, se o pronome estiver no plural, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do plural ou ele pode concordar com os pronomes nós ou vós da oração. Então, se eu tivesse escrito para vocês quais de nós, no caso, se o pronome interrogativo estiver no plural, o quais, seguido de nós, eu passo a ter duas opções de concordância. Eu posso fazer a concordância com o primeiro pronome, que é com o pronome interrogativo, ou eu posso fazer a concordância com o pronome pessoal, que é o pronome nós. Então, eu poderia dizer, quais de nós contaremos a verdade a ela, ou quais de nós contarão a verdade a ela. Quais contaremos, quais contarão, nós contaremos. Então, eu tenho duas opções de concordância. Isso se o meu pronome interrogativo ou o meu pronome indefinido estiver no plural. Se ele estiver no singular, obrigatoriamente o verbo deverá ficar no singular. Então, cuidado para não ferir a regra. Outra regrinha que nós vamos ver com o sujeito simples é quando dentro do meu sujeito eu tenho a presença de expressões que indicam porcentagem. Se essa porcentagem estiver sozinha, se eu tiver uma expressão lá no meu sujeito e essa porcentagem estiver sozinha, sem nenhum outro elemento, sem nenhuma outra palavra, para que a gente faça a concordância, o verbo vai levar em consideração o número que acompanha a porcentagem. Então, vamos analisar o exemplo. Considerando os produtos, 8% significam muito. Então, se eu tivesse escrito 1%,
1% significa muito. 8% significam muito. Então, se fosse 1%, o verbo ficaria no singular. Acima de 2, o verbo vai para o plural. Então, prestar atenção a isso. Entretanto, se eu tiver porcentagem seguida de palavra no singular ou no plural, o verbo ele vai concordar com a palavra. Se a palavra estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se a palavra estiver no singular, o verbo vai para o singular. Então, quando eu tenho porcentagem seguida de nome, seguida de substantivo, a concordância é feita com o substantivo. Leve em consideração o substantivo e não o numeral. 1% dos alunos fazem as tarefas. 40% da população gosta do PSDB. Então, cuidado, porque o número sozinho, a porcentagem sozinha, a concordância é feita com o número. Porcentagem acompanhada de substantivo, a concordância é feita com a porcentagem. Outra regrinha diz respeito a números fracionários. Então, quando o meu sujeito é um número fracionário, como que é feita a concordância? A concordância, ela é feita com o número que vai encabeçar a fração. Então, 1/4 dos alunos passou no vestibular. 2/5 dos alunos precisam de reforço escolar. Então, o verbo no singular, acima de 2, o verbo vai para o plural. Outra concordância com pronome. Mais um exemplo aqui para vocês de concordância na qual nós temos a presença de um pronome. Entretanto, agora é a presença do pronome relativo. Nós temos a presença de 2 pronomes relativos. O pronome relativo que e o pronome relativo quem. Quando eu tenho uma oração com a presença do pronome relativo que, o verbo ele vai concordar com o antecedente do pronome relativo que. Então, na verdade, sou eu que pago as contas. Eu pago as contas. Então, o verbo ele vai concordar com o termo ao qual o pronome relativo que se refere, ou seja, com o antecedente deste pronome relativo. Quando eu tenho o pronome relativo quem dentro da minha oração, o verbo ele vai concordar com o antecedente ou ele ficará na terceira pessoa do singular. Então, fomos nós quem pagamos, ou fomos nós quem pagou a conta. Com o pronome relativo quem, eu posso tanto fazer a concordância com o pronome que antecede o pronome quem, ou eu posso fazer a concordância com o próprio pronome quem. Então, quem pagou a conta fomos nós. Nós pagamos a conta. Então, eu posso manter o meu verbo na terceira pessoa do singular, eu posso fazer a concordância com o antecedente ou eu posso fazer a concordância com o próprio pronome. Com o pronome relativo que, a concordância somente com o antecedente. Com o pronome relativo quem, eu posso fazer com antecedente ou eu posso fazer com o próprio pronome relativo. Aqui tem mais exemplos para vocês. Fui eu quem paguei a conta, fui eu quem pagou a conta. Então, prestar atenção a quem é o antecedente. No outro caso,
Fui eu que encomendei o bolo. Fomos nós que apresentaremos o trabalho. No caso do pronome relativo que, somente com antecedente. No caso do pronome relativo quem, pode concordar tanto com quem como com o antecedente do pronome. Quando a gente tem pronome de tratamento, o aluno, as pessoas de um modo geral, pensam que o uso do pronome de tratamento exige uma certa formalidade na hora de produzir uma frase, que o verbo ele deve ser todo trabalhado, deve ser todo estruturado, deve ser todo mudado. Às vezes ela pensa até que o verbo deve ficar até na segunda pessoa, do singular ou do plural. Mas, na verdade, quando eu tenho a presença de um pronome de tratamento na constituição da minha frase, o verbo, ele sempre vai ficar na terceira pessoa, tanto do singular ou do plural. Lógico que vai levar em consideração o pronome de tratamento. Se o meu pronome de tratamento estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o meu pronome estiver no plural, ele vai para o plural. Sua Alteza está em audiência. Vossas Altezas desejam assistir. Então, Vossas Altezas está no plural. O verbo vai para o plural. Sua Alteza está no singular. Então, o verbo fica no singular. Então, o verbo sempre ficará na terceira pessoa e vai fazer a concordância no singular ou no plural, de acordo com o uso do pronome de tratamento. Concordância com os verbos bater, dar e soar. Então, quando eu tenho esses verbos, bater, dar e soar, indicando horas seguidas aí de numeral dentro do enunciado, o que eu devo levar em consideração? Bateu 1 hora no relógio da catedral, bateram 12 horas no relógio. O verbo bater, dar e soar, eles vão se flexionar para concordar com o numeral a que ele se refere. Então, eles vão se flexionar para concordar com o numeral a que ele se refere. Prestar muita atenção a essa regra. Entretanto, quando o sujeito for determinado dentro do enunciado, estes verbos vão se flexionar para concordar com o sujeito a que ele se refere. Quem bateu 12 badaladas? O relógio. Então, o relógio bateu. Os relógios bateram. Então, se o meu verbo bater está direcionado a um sujeito e o sujeito estiver no singular, ele se flexiona para concordar com o sujeito. Se ele estiver ligado ao numeral, ele se flexiona para concordar com o numeral da expressão, da oração. Outra regrinha que nós vamos ver dos casos do sujeito simples são os casos do sujeito simples, quando eu tenho dentro do meu sujeito as expressões nenhum e cada um. Então, na constituição da minha frase, eu tenho a presença do nenhum ou do cada um seguidas de um nome no plural. Nesse caso, obrigatoriamente, o meu verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, obrigatoriamente, o meu verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então, nenhum dos alunos fez a atividade. O meu verbo fica no singular porque ele faz a concordância com a expressão nenhum ou com a expressão cada um e não com a palavra que está no plural. Então, tem que tomar muito cuidado, estar muito atento a essa regrinha.
Outra regrinha de concordância verbal diz respeito aos verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? São os verbos que nós não achamos ali dentro do enunciado linguístico a quem eles se referem. Quais são eles? Por exemplo, o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, quando ele indica, quando ele está no sentido de acontecimento, e o verbo fazer indicando tempo, eles não se flexionam, eles ficarão somente no singular. Então, o verbo haver e fazer, o haver no sentido de existir e o fazer indicando tempo transcorrido, tempo que está passando, eles não se flexionam. Então, eles sempre ficarão no singular. Ele vai sempre estar no singular. Então, às vezes, a gente escuta muito o aluno falar, fazem 2 meses que eu não vejo meu pai. Fazem. Fazer, indicando tempo transcorrido, não vai para o plural. O certo é faz 2 meses que eu não vejo meu pai. Então, fazer, indicando tempo, não vai para o plural, mesmo que ele esteja se relacionando com um numeral, por exemplo, que indica mais de 2. Haver no sentido de existir, não haverá outros interessados, não existirá no sentido de existir. O existir vai para o plural, mas o haver não. Então, não haverá no sentido de existir outros interessados, o verbo haver não vai para o plural. Então, os verbos impessoais, aqui tem mais exemplos para vocês. Faz 3 anos que eles se conhecem. Havia muitas propostas de emprego. O havia eu poderia substituir por existiam. Existiam muitas propostas de emprego. Existir vai para o plural. Haver, no sentido de existir, não vai para o plural, porque ele é impessoal. Então, meninos, sobre as regras do sujeito simples, o que eu tinha para passar para vocês é basicamente isso. O que eu vou falar com vocês agora é sobre o sujeito composto. Então, nós começaremos a falar sobre a concordância verbal com o sujeito composto. Primeiro, vamos relembrar o que é o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Então, 2 ou mais palavras importantes. Fome e desidratação são agravantes das doenças. Quem são agravantes das doenças? Fome e desidratação. Tenho 2 palavras importantes aí dentro do meu sujeito composto. Então, qual que é a regra geral do meu sujeito composto? Na verdade, quais são as regras gerais? Porque eu tenho mais de uma regra geral. Vamos supor que eu tenha um sujeito composto e este sujeito composto ele está anteposto o verbo, no caso aí, esse sujeito ele está anteposto ao verbo. O que significa isso? O meu sujeito composto ele está antes do verbo. O meu verbo obrigatoriamente vai para o plural para concordar com o sujeito, com os sujeitos, né? Então, técnico e jogadores chegaram ontem. Quem chegaram ontem? Técnicos e jogadores. Então, se o meu sujeito é composto e ele vem antes do verbo, o verbo fica no plural. Agora, se o meu sujeito é composto, mas na estruturação da frase ele está após o verbo, eu passo a ter 2 opções de concordância. O meu verbo pode ficar no singular,
para concordar com o sujeito mais próximo, ou ele pode ir para o plural, para concordar com os dois núcleos do sujeito. Então, se ele ficar no singular, ele concorda com o núcleo mais próximo. Se ele vai para o plural, ele concorda com os dois núcleos. Chegou ontem o técnico e os jogadores. Chegaram ontem o técnico e os jogadores. Então, se o sujeito estiver depois do verbo, duas opções de concordância. Se o sujeito estiver antes do verbo, uma única opção de concordância. Outra regrinha, falei com vocês que chegaria nela, quando eu tenho sujeito composto. E dentro desse sujeito composto, eu tenho ideia de reciprocidade. O que é essa reciprocidade? É a troca, né? Então, obrigatoriamente, o meu verbo fica no plural. Independente se o meu sujeito está antes, se o meu sujeito está depois. O meu verbo fica no plural. Abraçaram-se, vencedor e vencido. Vencedor e vencido cumprimentaram-se. Então, um abraçou o outro, um cumprimentou o outro. Teve ideia de reciprocidade. Então, independente se o meu verbo está antes do sujeito ou após o sujeito, obrigatoriamente, teve ideia de reciprocidade, obrigatoriamente o meu verbo permanecerá no plural. Casos especiais da concordância verbal com o sujeito composto. Vamos lá. Quando eu tenho núcleos sinônimos. Então, lembrando, o que são as palavras sinônimas ou quase sinônimas que nós vamos ver aqui? São palavras com significados parecidos. Então, núcleos sinônimos, alegria e felicidade. Ah, mas não é sinônimo, mas são quase sinônimas. Então, nesse caso, o verbo ele pode ficar tanto no singular como no plural. Maldade e ruindade habitavam o seu ser. A maldade e a ruindade habitava o seu ser. Então, eu posso tanto manter o meu verbo no singular como no plural. Então, o significado maldade e ruindade são palavras quase sinônimas, têm quase o mesmo significado. Quando eu tenho o sujeito composto e os verbos os núcleos desse sujeito estão dispostos em gradação. A gradação, a ação expressa na gradação tem que voltar tudo para a mesma coisa. A gradação é tanto do menor do menor para o maior, como do maior para o menor. Então, a ação tem que voltar para a mesma coisa. Então, quando eu tenho os núcleos do sujeito dispostos em gradação, por exemplo, dias, semanas, meses, ano, é tudo uma ação só, uma coisa vai subindo, dias, semanas, meses, anos. Gritou, chorou, berrou, é uma ação que vai acontecendo, vai aumentando, vai procedendo. Então, nesta circunstância, o meu verbo, ele tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular. Então, se eu tiver núcleos dispostos em gradação, eu tenho essas duas opções de concordância. Entretanto, se esses núcleos estiverem dispostos em gradação, mas tiver um termo resumitivo lá no final, gritou, chorou, berrou, tudo para conseguir o que queria, tudo, o meu verbo, eu tenho um pronome resumitivo ali no final. O meu verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Então, tomem cuidado com isso. Núcleos dispostos em gradação, duas opções de concordância. Se tiver um pronome resumitivo, a concordância fica no singular para concordar com o pronome. Núcleos ligados pela conjunção ou. Então, eu tenho núcleo sujeito composto, e esses núcleos são ligados pela conjunção ou.
Se houver ideia de exclusão, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Fluminense ou Corinthians será o novo campeão brasileiro. Ou seja, não dá para ser os dois. Um tem que ser excluído. Então, neste caso, o verbo tem que ficar no singular. Entretanto, se a ação puder ser dada para os dois, se a referência puder ser oferecida para os dois núcleos, aí sim o verbo vai para o plural. Outra regrinha da concordância do sujeito composto. Quando eu tenho sujeito composto, e no meu sujeito composto eu tenho as expressões um e outro, um ou outro, e nenhum nem outro. Um e outro. Quando eu tenho a expressão um e outro no meu sujeito, normalmente o verbo vai para o plural. Um e outro aluno admitiram a cola. Quando eu tenho as expressões um ou outro, nenhum e nem outro, geralmente, frequentemente, né, o verbo vai ficar no singular. Um ou outro convidado reparou na decoração. Nenhum nem outro acertou a resposta da questão. Então, meninos, era isso que eu queria passar para vocês sobre concordância verbal, tanto do sujeito simples quanto do sujeito composto. Espero que vocês tenham entendido bem e até a nossa próxima aula dos casos de concordância nominal. Até mais, até a próxima.